Oi, gatinhas, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo! Vocês já viram no título desse vídeo? Hoje eu vou mostrar os meus livros favoritos de 2025. Enfim, eu vou começar primeiro com Opostas em Guerra. Eu li ele pelo Kindle e é este livrinho aqui. Ele é um livro sáfico e, inclusive, foi o meu primeiro contato com livros sáficos. E eu não posso expressar o quanto eu amei esse livro. Ele realmente une tudo o que eu gosto num coisinha só. Ele tem vôlei, e eu adoro vôlei, eu sou simplesmente apaixonada por vôlei. Tem a protagonista Leona e a Zoya. O que acontece? Esse romancezinho se passa lá na década de 80. O que estava acontecendo na década de 80 no mundo, né? Uma guerra que afetou boa parte do mundo. Quem aí pegou, pensou a Guerra Fria, tá certo. É realmente a Guerra Fria em que os principais rivais eram Estados Unidos e a União Soviética. Aqui se passa uma na Olimpíada lá na Coreia, em Seul. A Leona, ela representa os Estados Unidos, ela é oposta dos Estados Unidos, e a Zoya, ela é oposta da Rússia, que representa a União, que na época era União Soviética. O que acontece? Como a mídia queria deixar mais clean, dizendo que as coisas estavam mais ok entre os países, queriam ver se dando super bem. O que acontece? Eles fazem um documentário enorme de compilado mostrando que essas duas nações estavam muito bem, estavam coleguinhas. Porém, elas não se aguentavam. É um enemies to lovers, eu acho que dá pra perceber, principalmente, também é um romance proibido pela época, além de ser um romance LGBT, e na década de 80 todo mundo ser muito preconceituoso, se existe gente hoje em dia que é super preconceituosa, imagina naquela época. Além disso, é um romance proibido porque são as duas nações que competem uma com a outra, como que isso vai dar certo no contexto político. Aqui também a gente tem uma relação péssima com os pais e com a família de ambas as garotas. A família da Leona é a família perfeitinha, a família que demonstra ser perfeitinha diante das câmeras, porém por trás delas é tudo menos perfeitinha. Inclusive os pais dela são super homofóbicos. Na família da Zoya, ela tem bastante daddy issues, porque lá na Rússia, onde ela ficava, o pai dela batia nela, então, tipo, também fora de cogitação. Enquanto ela odeia a Leona está a todo momento flertando com ela e querendo ficar de risadinhas e hahaha. E uma coisa que aproxima um pouquinho elas, desse documentário que eles estão fazendo dessas Olimpíadas. Elas têm que passar mais tempo juntas, consequentemente vão ter que fingir amizade. Vão ter que forçar a amizade por um tempinho, mas depois elas acabam se gostando. E, enfim, é muito bom esse livro. Eu devorei esse livro em 2 dias. Foi um livro que, pra ser bem sincera, eu fiquei muito tempo procrastinando pra ler, mas virou um dos meus favoritos. Então, gente, o próximo livrinho da lista é Amor Teoricamente. Esse foi uma das primeiras leituras que eu tive em 2025. E eu vou falar pra vocês que esse livro me pegou muito, porque, pra quem não sabe, eu quero muito fazer a faculdade de física. E a nossa querida protagonista, a Elsie, ela faz física. Ela se formou em física e dá aula em universidade. E é o meu sonho. Então, eu realmente gostei muito desse aspecto. E eu acho que a Ali Hazelwood consegue descrever muito bem como é a experiência de mulheres nas áreas STEM, que não só nesse ponto desse livro em específico, mas em quase praticamente todos os livros que ela fez. Mas enfim, aqui explica detalhadamente o quão o professor sofre, inclusive um abuso dos alunos, assim, que, assim, verbalmente falando, que é bem desrespeitoso e acaba sendo o dia a dia de muitos professores e de pessoas realmente que estão nas áreas STEM. E também preconceito com mulheres nas áreas STEM. Aqui,
Vocês lembram da rixa que a gente teve em Opostas em Guerra? Aqui a gente vai ter uma coisa parecidíssima, que vocês não vão aguentar a rixa. Pega aqui na minha mão, segura firme, e a gente vai ter a rixa fortíssima entre físicos teóricos e físicos experimentais. A Elsie, ela é professora em diversas universidades. Como ela ganha muito pouco, ela também faz um bico num aplicativo parecidíssimo com o Tinder, porém não é o Tinder. O que acontece nesse aplicativo? Ela trabalha como namorada de mentira. Porém, tem uma regra nesse aplicativo que você só pode trabalhar uma vez, uma noite por cliente. E assim, eles não podem se beijar ou fazer outras coisas. Ela só tem que fingir ser a namorada de um homem. Nisso, ela conheceu um cara que ela achou ele muito legal, eles se tornaram amiguinhos. Assim, então ela ficou com dó dele, ele pediu pra ela ir de novo com ele pra apresentar ela pra família. E ela foi, porque ela tem muito carinho por esse menino, então ela foi e ela simplesmente se depara com Smith. Jack Smith. Gente, esse homem, ele é aquele homem frio, marrento, entendeu? Pra ela como ela enxerga ele. E aí, porém, muito inteligente, tanto até que ele também é físico. Porém, ela chega com uma mentirinha falando que ela é bibliotecária. Olha pra cara dela que ela é bibliotecária. Ela não é uma bibliotecária, ela é professora de física. Aí, eles se encontram, né? Rola aí uma interação. Ela odeia ele, porém, tipo, quando ela passou mal, porque ela tem diabetes, então ela passa mal no meio dessa festa de família deles. E é ele que carrega ela, o Jack, que carrega ela até o sofá e tal. E ocorre uma interaçãozinha, eles jogam xadrez, ambos têm um hiperfoco em xadrez, eles amam xadrez. E eles acabam tendo nessas interaçõezinhas. E de repente, a Elsie ela vai buscar uma vaga de emprego que pague melhor, porque ela não consegue, não aguenta mais se esgotar tanto dando aula. Então, nessa vaga de emprego, ela acaba encontrando com o Jack. E ele, que já suspeitava que ela estava mentindo, porque a família dele é rica, e ela não é tanto, ela é pobrinha, tadinha. Ele já suspeitava que ela mentia pra pegar o dinheiro do irmão dele, pra ficar rica também. Ele encontra ela. E ela diz que era o quê? Isso aí, bibliotecária. Mas ela não é bibliotecária, ela é física. E aí ele descobre isso. Entendeu? E aí, tipo, o cara fica um clima. E aí, A Elsie tem uma personalidade, um traço da personalidade dela, é que ela é uma pessoa que ela precisa agradar todo mundo. A gente pode até pensar assim, ela é um pouco insegura. Eu acho que sim, no meu ponto de visão, ela é insegura no aspecto de não acreditar que a própria personalidade é o suficiente pra agradar todo mundo, ou nem que agrade, sabe? Mas ela simplesmente precisa da aprovação de todo mundo, ela quer agradar todo mundo. E como o Jack é super reservado e não demonstra muita coisa, ela não sabe como agradar ele. Detalhe, ela vai precisar agradar ele, porque ela vai precisar passar por ele e por uma mesa de professores pra conseguir passar no outro emprego dela. Então, eles consequentemente vão ter muito mais interações. E, enfim, gente, a escrita disso daqui é muito leve, é simplesmente perfeito. Eu adorei. Inclusive, foi 5 estrelas favoritas. Todos aqui, na real, foram 5 estrelas favoritados. Mas esse aqui foi, tipo assim, o primeiro do ano e foi. Eu já. Pá, 5 estrelas. Foi bem assim. Eu achei uma escrita mais fluida e mais leve até do que a Hipótese do Amor. Eu tive mais facilidade com este livro do que a Hipótese do Amor. E até porque a gente pode falar que é um fake dating. Porque é um fake dating falso, porque a gente vai pensar, é com esse homem, com o Nanami, como o Jack da capa. Eu falei Nanami porque ele é a cara do Nanami, né, gente? Mas enfim. Ele é. A gente vai pensar, é com o Jack, que ela tá beijando ele. Mas não, o fake dating é com o irmão do Jack. E, gente, que cara com um caráter meio duvidoso esse daqui, né? Porque
gostar, já senti... Porque assim, ele se sentia atraído pela namorada do irmão, já, quando eles se viram. Que caráter duvidoso é esse, né, gente? Eu acho que tem que repensar suas atitudes, já que tudo bem, que foi tudo bem, vocês merecem todo dia feliz juntos. Mas, né, vamos tá pensando, você quis pegar a namorada do seu irmão. Né, vamos estar pensando aí sobre essas nossas atitudes. O terceiro livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é um e-book também que eu li pelo Kindle, que é Descontrole. É um dark romance que também é sáfico. Ele realmente, assim, eu fiquei bem curiosa, porque eu nunca tinha lido um dark romance sáfico. Eu realmente gostei muito da forma que a autora descreveu. Eu juro que eu não conseguia ficar um dia sem ler isso daqui. Eu realmente ficava pensando, meu Deus, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? E ele acaba sendo também, de início, um fake dating, porém, esse fake dating a gente deixa na cara, e elas deixam na cara uma pra outra que elas se amam. E elas, entendeu? Todo mundo já sabe que elas se amam. Então, é bem legal e, enfim, tem essa dinâmica de poder, até porque as protagonistas são Georgia e a Antonella. A Georgia, ela é super ricona, assim. Ela esbanja dinheiro, meu amor. Todo lugar que ela passa, assim, todo mundo fica... Que mulher é essa, né, meus amores? Ela é super autona. Ela, entendeu? Ela é assim, a boss, entendeu? Ela é a femme fatale. E aí, ela normalmente contrata namoradas por um tempo, tipo 6 meses, sabe? Que vai ficar com ela pra ir em entrevistas, pra ir em eventos. Normalmente são prostitutas, tá bom? Normalmente são prostitutas. Só que a prima dela, que normalmente é a pessoa que arranja essas mulheres pra ela, arranjou outra. Uma aspirante a médica, porque ela ainda está na faculdade, ela tá terminando a faculdade dela, só que ela tá enterrada em dívidas, tipo 50 mil reais. Eu não me lembro certinho, mas deve ser isso. E aí ela faz um contrato com a Georgia, elas começam a ter esse relacionamento fake. Não tem um momento em que elas falam: a partir de agora a gente vai ser namoradas de verdade. Não, não tem esse momento. Tem um momento em que a Georgia pede Antonella em casamento. E esse momento foi o que elas, na cabeça delas, as duas, simultaneamente, decidiram que não era mais por contrato, e sim porque elas realmente se amavam, até porque elas realmente se amam. Então, tem várias... Quando você acha que tá tudo indo super bem, acontece uma coisa que você fica tipo... Tipo, só falta 50 páginas pra terminar o livro, como assim? Como assim que isso acontece? Mas eu adoro livros com finais que, assim, que quase no final do livro você fica... Sabe assim? Você fica tipo... Eu amo livros assim. Tipo, tá tudo indo muito bem, pra ser verdade. E aí realmente acaba acontecendo uma coisa muito... E aí depois fica tudo bem. Tudo bem. Um pouquinho traumatizados, mas tudo bem. Esse livro tem bastante gatilhos. Fala sobre abuso também. E a Georgia, como abusaram da irmã mais nova dela, quando ela era menor, ela não pode ver nada acontecendo com criança. Ela pode torturar, matar adultos, porém crianças ela não consegue. Não consegue mesmo. Então é um lado humano dela, dentro de toda essa capa de mulher da máfia. Ela realmente não consegue fazer nada com a Antonella, né? Obviamente ela nunca, jamais na vida dela ia fazer alguma coisa com a Antonella que a Antonella não gostasse ou não quisesse. Ela poderia mandar coisas pra Antonella, mas só quando a Antonella estivesse em situação de perigo ou pra prevenir o perigo. Mas enfim, ela não consegue fazer nada com crianças. Isso mostra um lado humano, né? Uma parte humana dela, que normalmente não é. Ela mata todo mundo a sangue frio e gosta de ver todo mundo sendo torturado. Enfim, é um traço de dark romance, né? Acho que normalmente é assim. Mas enfim, ela normalmente não gosta que ninguém toque nela e a Antonella ela deixa, assim, entendeu? Então é super legal, eu vejo que elas se soltaram e a escrita é super fluida. Enfim, eu adorei muito, muito, muito esse livro. Foi, tipo, super divertido de ler. E ele foi o meu último livro do ano. E eu simplesmente terminei o meu ano com chave de ouro quando eu decidi ler Descontrole. O próximo livro é A Ponte Entre Reinos. Esse livro eu li mais ou menos no meio do ano.
E eu lembro que em 2022, talvez, eu não lembro certinho o ano, mas eu lembro que uma época tinha gente falando dele, porém, ele acabou meio que não sendo mais tão falado. E, gente, esse livro é maravilhoso. Foi, tipo, a primeira fantasia... Não, a primeira romantasia que eu li. E foi, tipo... Eu não tenho palavras. De verdade. A Lara, que é a nossa querida protagonista, ela é, tipo, super bonita. E ela... super forte e resistente. Basicamente, ela e as irmãs dela tinham um treinamento no deserto do reino delas e que elas precisavam ter esse treinamento para sobreviver num outro reino, que é a Iticana. O reino de Iticana, eles têm um acordo com o reino da Lara, porque ela é princesa, tá, gente? O pai dela é o rei, ela e as irmãs dela são princesas. Ele tem várias esposas, então as irmãs dela não são da parte de mãe, sim, da parte de pai. Enfim, o irmão dela, ela tem um irmão, um único irmão, e o irmão dela meio que fica como secundário neste. É como o suscetível do trono deles. Então, o pai dela meio que faz um joguinho aí pra elas. Pra todas morrerem e só sobrar uma. E essa única que conseguir resistir a este inferno vai pra Iticana. Porque Iticana é uma ilha, assim, uma selva. Tem várias árvores, é realmente bem perigoso para as pessoas que não são de lá. E para chegar até Iticana, você tem que enfrentar mares perigosíssimos, com tubarões enormes, entendeu? Então é tipo assim, é um perigo você, se você conseguir chegar em Iticana vivo, já é lucro, mas você não sabe se você vai conseguir sobreviver até lá. Então assim, de uma certa forma, tudo bem, legal o pai dela fazer isso, realmente para ver, para elas terem uma resistência, porém não é legal ele querer matar elas, né? E ver quem é mais forte pra ir pra Iticana. Mas enfim. Aí ela vai ter que conhecer o príncipe. Eles vão ir se casar. E ela vai ser a rainha de Iticana. O príncipe, que é o nosso querido Aren, você chama da forma que você quiser, mas eu vou chamar de Aren. O Aren, ele é um cara que ele sabe muito bem com o que ele está lidando. O pai da Lara, ele é muito traiçoeiro, ou seja, é óbvio que ele vai querer entrar em Iticana pra matar todo mundo ali, sequestrar o rei e entendeu? Querer dominar Iticana mesmo. Porque Iticana, eles têm fartura, eles têm comida, eles têm água, eles têm abrigo, sabe? Eles realmente é um reino bem estável e o Eren, ele assumiu desde pequeno o trono porque os pais dele morreram em uma viagem, enfim. Ele realmente teve que assumir desde cedo, mas ele consegue, assim, liderar bem. Ele tem uma irmã gêmea e eles juntos, porém, como ele é homem, né, como ele é homem, ele liderou o paíszinho dele. É isso aí. Ele reinou, né? O reino dele. E aí, a Lara, ela envenena as irmãs dela pra elas desmaiarem e os homens do pai delas deixar elas lá, né, apodrecendo. E ela, com os homens, vai até Iticana encontrar o Eren. Ele desconforto, até que chega um momento em que ela... Enfim, gente, é sério. Eles ficam, assim, de inimigos mortais mesmo, que ninguém confia no outro, ninguém quer ver a cara do outro. Aí depois eles começam a ter realmente um romance. E a Lara, ela na real, ela fica pensando, qual é o reino que ela vai salvar? O dela que tá na miséria? Ou esse? Porque o papel da Lara, entrando em Iticana, era mostrar ao pai dela as rotas, né? Como a passagem da ponte de Iticana, que ninguém sabia onde era, só os ticanianos, pra entrar. Ninguém sabia. E, obviamente, ninguém ia mostrar pra Lara. Porém, quando eles foram pegando confiança, eles foram, entendeu? Ela realmente começou a gostar de Iticana. E aí, ele mostrou a passagem pra ela e tal, tal, tal. Só que ela faz uma puta cagada. Desculpa o palavreado, mas ela faz uma cagada que eu não vou falar pra vocês, vocês vão ter que ler. E acontece assim, muitas reviravoltas nesse final. E o final fica em aberto.
Não, fica em aberto. É tipo assim, Thaís, você literalmente você tem que ler o outro livro, porque não é possível que esse final vai continuar assim. Enfim, é um final que foi bem, assim, muito bom. Só leiam isso daqui. Isso aqui foi maravilhoso. Quando eu peguei o embalo disso daqui, eu não conseguia parar. Eu pensava dia e noite sobre isso. Então, assim, né? Danielle Jason, você arrasou, minha filha. Quarta Asa. Como explicar Quarta Asa? Simplesmente um dos melhores livros que eu li ano passado. Inclusive, quero ler mais calhamaços por causa disso daqui. Eu entendi que quanto mais tempo eu fico lendo um livro, mais imersa eu fico nele. E eu aprendi isso com Quarta Asa. Porque eu fiquei um bom tempo lendo ele, porque eu nunca tinha lido um calhamaço. Eu adiei muito pra ler ele. Então, inclusive eu li mais livros com ele. Mas, gente, eu nunca fiquei tão imersa num livro só. A leitura é bem dinâmica, você, assim, é um universo complexo, porém é entendível. Foi, tipo, a minha segunda romantasia que eu li e eu consegui entender perfeitamente. E, meu Deus. É sério, gente, é, tipo, maravilhoso mesmo. A gente vai ter a história da Violet, que é a nossa querida protagonista. Ela é filha de uma sargenta general, alguma coisa assim, do exército, né? Ela é, tipo assim, a mais do exército. Tem o pai dela também, que era um escriba. Só que esse escriba, que era o pai dela, foi mortinho, tadinho, gente. Aí, ela queria ser escriba que nem o pai. Ela nasceu, ela, tipo, fez todo o treinamento pra ser escriba. Mas chegou lá, um tempo antes, eu não lembro quanto tempo antes, mas ela falou, não, você vai pro exército. Que eu não quero nem saber, você vai. Só que, gente, a menina, ela era muito fraca. Era visivelmente fraca. Com o tempo que foi passando, ela foi ganhando mais peso, ela foi ficando mais fortinha, mas ela ainda era visivelmente mais fraca que todo mundo ali. Então, todo mundo tinha um olhar preconceituoso com ela e ninguém achava que ela ia conseguir chegar até onde ela chegou. Ninguém achava que ela ia conseguir passar do parapeito. Porque parapeito é um lugar que você tem que passar e que meio que se você cair do parapeito, você morre. É um lugar que não abre portas para fracassos, porque se você fracassar, você morre. Ali também é uma regra proibida, porém as pessoas podem tentar te matar à noite. Ou seja, você nunca sabe se você vai acordar no dia seguinte. Então você tem que aproveitar cada dia ao máximo. Desde o parapeito, alguém que teve muito preconceito com ela foi Shaden Ryerson. É o mais dessa história. É o outro protagonista. Porque assim, os pais deles são inimigos. Então, não é nem eles, assim, é mais os pais deles. Eles também são bem inimigos. Mas porque essa rixa, por causa dos pais deles, que é a mãe dela, matou o pai dele. E ele teve que ir, tipo, eles fizeram toda uma rebelião contra o sistema. Eu adorei isso, adorei essa rebelião. É que os pais de alguns soldados que estão ali fizeram. Eu não me lembro direito como que era, mas é tipo uma rebelião contra o sistema. E aí meio que a general matou todos os envolvidos, todos os adultos envolvidos. E os filhos desses envolvidos foram para outras famílias, enfim, foram o castigo das crianças, sim, porque os pais protestaram, o castigo das crianças foi ir pro exército. E por isso que o Shaden e vários outros soldados estão ali. E é óbvio que ele vai ficar puto com a Violet. Desculpa o palavreado, mas é óbvio, gente. Né? Literalmente, a sua mãe matou meu pai. Você é seu melhor amigo. Não, de cara eles se odeiam também. E meio que o Shaden é o fodão. Ele é o mais mesmo, assim. Ele mata qualquer um que ele quiser. O poder do Shaden é literalmente controlar as sombras. Então, tipo, dá pra fazer muita coisa com isso. E aí, esses poderes são adquiridos pelos dragões. Só que, normalmente, uma pessoa é concebido a um dragão. Só que assim, não sou, eu vou escolher tal dragão. Não, o dragão que me escolhe. E a Violet, a nossa queridíssima sortuda, foi defender um dragão, porque ela é a justiceira, entendeu? Ela não gosta de ver nenhum sendo maltratado, até porque ela mesma é maltratada, né? Então ela não gosta de ver isso, muito menos com o dragão. Tinha uns piazinhos que ela fez inimizade, eles estavam, nossa, eles iam matar aquele dragão, que era um dragão pequenininho, dourado, era muito chamativo. Um querido, era uma querida, porque era
Fêmea, tá bom? Era fêmea. E aí, iam matar ele. E ela não deixou. Ela foi lá, pegou toda a coragem que ela tinha e foi lá. Defendeu. E ela recebe o quê? Outro dragão. Porque esse outro dragão, ele viu que ela tava sendo tão querida com ele, que ele foi lá e foi, vou assim com você, minha querida. Aí, gente, o que ela não esperava é que esse dragão fosse interligado com o dragão do Shaden. Ou seja, agora eles estão interligados até a morte. Shaden usa isso de desculpa pra se aproximar um pouquinho da Violet. E como ela não pode morrer, ele começa a treinar ela pra ser boa. Já que ela era muito fraca, ele falou, não, e a gente vai treinar. E mandou toda a equipe da rebelião, que eram os amigos dele, né, os filhos dos pais daquela rebeliãozinha lá, ajudar a Violet, né, a ficar mais forte, a conseguir realmente ficar mais resistente. Gente, sem brincadeira, o quanto a Lara era resistente em A Ponte Entre Reinos, a Violet não é em Quarta Asa. De verdade, assim, é nesse nível. E só que ela começa realmente a ficar melhor depois de alguns meses. E aí vai acontecendo várias coisas, entendeu? O final também é bem impactante. Eu adorei o final disso daqui. Um amor problemático de verão. Ele, mais um da Ali Hazelwood. Ele é um livro que ele se passa na Itália. E temos aí uma pitadinha aí, na verdade uma pitadinha não, temos uma boa parte de personagens do Aliverso. O que é Aliverso? São personagens de outros livros da Ali Hazelwood, que é o Ellie Kilgore e a Rui, que eu não me lembro o sobrenome dela, do livro Não é Amor, que inclusive é um livro muito bom. Este livro, ele fala sobre a Maya Kilgore, que é a irmã do Ellie Kilgore, que tá se casando com a Rui. Os dois vão se casar, o Ellie e a Rui, na Itália, e chamaram os amigos deles, só as pessoas mais próximas. Então, chamou a Maya, chamou outros amigos deles, e nesses amigos estava o Connor Harkness, o mais da empresa que o Ellie trabalha e que acabou virando o melhor amigo dele. Só que ele é tipo, ele tem 38 anos e ela tem 23. É, e por isso que a gente fala que é um age gap. Porém, eu nunca vi um age gap sendo escrito tão bem e tão maduro quanto esse que a Ali Hazelwood escreveu. Realmente foge um pouquinho do usual dela, mas realmente foi um livro que eu não esperava tanto, vou ser bem sincera, mas entregou horrores. De verdade, foi um livro em que o Connor, sabendo da posição dele, ele sendo bem mais rico financeiramente que a Maya, mas sabendo da idade dele, sabendo que eles se viam quando crianças, quando a Maya era criança e ele já era, né, um adulto. Sabendo que ele podia, né, ele não queria ter a chance de usar a Maya em qualquer sentido. Ele não suportava a ideia de passar pela cabeça dele de estar manipulando a Maya. E mesmo o quanto ela implorasse para eles ficarem juntos, ela não ia. Ele não ia deixar isso, sabe? Porque ele realmente não quer ficar com a Maia, não porque ele não queira, mas ele não quer fazer mal a Maia, pela diferença de idade deles, ou ele não quer, realmente, ele não quer deixar que ela sofra por ele. Ele não quer manipular ela, ele quer que ela seja a dominante. Ele não quer se sentir dominante, porque senão ele sente que ele vai estar usando ela, e ele não quer isso. Ela também não quer isso, mas aí todas as ações da Maia, quer dizer, entre eles, tem que partir da Maia, sabe? Mas para chegarem nessa conclusão, olha, foram páginas e páginas e páginas. Mas no finalzinho do livro ele dá assim, umas rédeas soltas, assim. E realmente porque eles realmente se gostam. E não foi um amor que quando a Maia era criança, ele olhou para ela e falou: "Nossa, que mulher gostosa, eu quero muito pegar ela". Não, foi um amor que foi nutrindo quando eles já cresceram. E ele deixa bem claro, repetindo de novo, ele deixa super claro que ele não quer a Maia, porque ele não quer fazer mal a ela. Então eu acho que esse age gap foi muito maduro mesmo, sabe? Tipo, não é uma coisa que romantiza
adulto pegando criança, né? A famosa pedofilia. É realmente uma coisa, deixando bem clara que esse sentimento não era recíproco, que foi surgindo aos poucos e de uma maneira assim. Mas, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei fazer esse vídeo. É o primeiro vídeo que eu falo sobre livros aqui no canal. E é isso aí, gente. Eu realmente adorei esses livros. Eu espero que vocês leiam. Se vocês já leram, comentem aqui embaixo se vocês gostaram desses livros, se vocês têm opinião diferente da minha. Eu acho legal debater com diferentes pontos de vista, então é bem legal usar os comentários pra isso. E eu também queria agradecer vocês por assistir esse vídeo. Eu achei super divertido gravar. Eu sei que não vai ser perfeito, mas também, gente, nenhum vídeo meu é perfeito. Acho que nenhum vídeo é perfeito. E queria falar que muito obrigada por assistirem. E se você não leu esses livros, por favor, leia, porque são necessários. Tá bom? Antes de terminar, só vou falar por que a minha estante, que normalmente está cheia de livros, está sem nada. Eu estou em processo de mudança, então provavelmente aí vai ter um diáriozinho de mudança? Não sabemos. Não sabemos mesmo. Ainda faltam algumas coisas pra encaixotar, porém a maioria já tá encaixotada, então eu realmente não sei se vai dar um vlog de mudança. Enfim. Eu vou tentar gravar algumas coisinhas. Mas, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e tchau!